Vocês devem ter estranhado que o outro vídeo acaba no meio do nada. Ele acaba justamente quando eu estou falando desse quadro aqui. Eu pus algumas animações para as palavras irem aparecendo devagar, né? Não tão devagar assim. Mas o que acontece é que tinha uma informação errada aqui. Em vez de dipolos, estava domínios. Eu acabei falando besteira, que o paramagnético tem domínio. Não é verdade, tá? O que eu vou fazer é o seguinte: esquematicamente eu vou desenhar o que eu entendo de cada uma desses três tipos que a gente divide aí os materiais magnéticos, tá? Os três tipos principais, lembrando que tem o ferrimagnetismo e o antiferromagnetismo, mas eles eu não vou cobrar por motivos óbvios aí de semestre muito curto, etc. Tivemos uma greve aí no meio, né? Então vamos ver um por um. Vamos ver primeiro o mais fraquinho, que é o diamagnetismo. Daqui a pouco a gente lê junto ali as características dele, tá? O diamagnetismo é o seguinte: não há domínios magnéticos nem no dia nem no para, tá? Somente vai haver domínios magnéticos no ferro magnetismo. E os domínios serão importantes para a gente discutir aí a próxima questão, tá? O que ocorre no diamagnético? Você tem basicamente aquele tipo de material onde você tem aí as camadas eletrônicas preenchidas, os momentos todos se anulam, não há magnetismo. A não ser que você faça a presença aí de um campo externo que a gente está chamando de H, tá? Eu tô simplificando, ao invés de falar de densidade de fluxo magnético, campo não sei o quê, tô falando campo interno e externo, tá? Uma licença poética de didática. O que acontece aqui é o seguinte: é muito fraco. Vai aparecer um campo interno como resultado da aplicação desse H? Vai. Um Bzinho muito fraquinho, tá? Lá ele vai comparar o MIDE que vai aparecer aí com o MIDO vácuo, etc. Eu não vou entrar nesses números, como eu falei, a gente acabou ficando um condensadão desse final da disciplina. Então a gente só vai falar de B e H, simplificadamente como campo interno e externo, para que vocês entendam aí o básico. O que vocês precisam será revisado numa disciplina, que vocês precisam saber de fato, vai ser revisado numa disciplina da área de vocês, e aí vocês já têm a base aqui. Por que ocorre invertido? Eu errei? Não, aqui realmente aparece invertido, tá? Cuidado que magnetização não é igual polarização, tá? A magnetização, geralmente você orienta os dipolos magnéticos na direção do campo. Na polarização, o campo residual é contrário ao campo aplicado, né? Fazendo um desenho aí análogo, né? Então cuidado para não confundir. As linhas de campo vão do mais para o menos, e aí os elementos internos de carga do material, eles se alinham, os negativos com o polo positivo, os positivos com o polo negativo, então isso cria um novo polo positivo, um novo polo negativo, consequentemente um campo residual com sentido contrário. No magnetismo, que é norte-sul, não negativo, positivo e negativo, o que ocorre é o seguinte: os domínios se alinham e geralmente aparece um B na mesma direção do H, ao contrário da polarização, que o campo interno é contrário. Só que nos diamagnéticos o campo é contrário. A justificativa que o livro dá, ele fala que é quântico, que é mais complicado e tal, mas é que o H causa apenas nos diamagnéticos uma alteração no movimento orbital. Isso faz com que os momentos magnéticos fiquem virados para o lado contrário. Isso induz um campo bem fraquinho interno no material diamagnético, tá? Já o paramagnetismo, assim como o diamagnetismo, não ocorre sem a influência de um campo externo. Então, tanto o dia quanto o para, eles não têm momento magnético resultante sem a presença do H, tá? O ferro, daqui a pouco a gente vai ver que tem. Essa já é uma grande diferença. O paramagnetismo já é um tipo um pouco, ainda é fraco, mas menos fraco que o diamagnetismo. Você aplicando aí H no seu material, lembrando que eu não estou desenhando o H aqui no meio, mas o H está atravessando ele, tá? Só para a gente ver o que acontece dentro. Você alinha os domínios magnéticos todos na direção de H e aparece um campo B fraquinho também, mas não tão fraco igual esse aqui, né? Então aqui seria um campo fraco e aqui um mais fraco, bem mais fraco na verdade, tá? Desculpa. E é importante lembrar que aqui um vizinho não interage com o outro. Você não tem momento magnético líquido sem campo, tá? E mesmo na presença do campo, todos se alinham com o campo. Por ser muito fraquinho aí, ele não interage com o vizinho, apenas com o campo externo.
Já o ferro magnético, você tem a questão aí dos domínios, que são grandões, muitas vezes maiores até do que o contorno de grão, tá? Muitas vezes do que o tamanho do grão. Muitas vezes um domínio envolve mais de um grão, tá? Olha o que acontece aí. No ferro magnético são aqueles das camadas eletrônicas incompletas. E aí você não tem spins e movimentos orbitais, sei lá, com direções que anulam umas às outras, né? Com direções opostas que acabam anulando o campo gerado por um e por outro. Dessa maneira, você tem um momento magnético resultante mesmo sem a presença do campo. Com H igual a zero, você tem isso aqui. Só que você tem domínios, você tem regiões em que esses momentos magnéticos estão preferencialmente alinhadas. Então, aqui seria um domínio, aqui seria outro, aqui seria outro, aqui seria outro. Na presença de um campo externo, olha o que vai acontecer quando eu ponho um campo externo para atravessar o material. O desenho é um pouco diferente, o esquema, mas é a mesma ideia. Se eu pusesse um campo nessa direção, eu acabei fazendo um retângulo em pé, em vez de fazer ele deitado ali, que nem ali, né? Mas enfim, se eu passo H nessa direção, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Os domínios começam a se alinhar com o campo externo, mas não é um alinhamento individual. Existe um movimento das paredes desse domínio. E os domínios que estão preferencialmente alinhados com o campo, eles crescem em detrimento dos outros, tá? Então, errei completamente no desenho aqui. Esse domínio de cima, ele vai aumentar muito, esse domínio aqui da lateral vai aumentar muito, enquanto os outros vão diminuir. Consequentemente, esse desenho aqui está errado, tá? Ocorre um alinhamento. Esse domínio aumenta, fiz errado, né? Fiz errado de novo. Esse domínio de K aqui aumenta, então esse pedaço aqui não tem, né? Ou seja, esse vai aumentar, de modo que aqueles vão diminuir. O desenho aqui eu errei completamente, tá? E no fim você vai ter aí domínios maiores que se alinharam com o campo externo. Então seria algo desse tipo aqui, né? Eu preciso desenhar grande, eu preciso desenhar pequenininho esse, e preciso desenhar pequenininho esse, né? E aí você tem aqui, vai virar basicamente com o passar do tempo, porque eles vão acabar se alinhando, não vai ter mais sentido fazer essa barreira, tá? E esse, conforme você aumenta o campo, eles vão ficando cada vez menores, porque os momentos dele, o que significa falar movimento das paredes do domínio, mudança do domínio? Na verdade, você está alterando, tá? Como acontecia aqui, você está alterando os movimentos aí a direção do momento magnético líquido para ele se alinhar com o campo. Com o tempo, se o H não for forte o suficiente para fazer isso, vamos dizer assim, de uma vez, né? O que a gente vê, e tem isso no livro, você pode verificar isso daí, o que a gente vê é esse aumento dos domínios favoráveis em detrimento, né, conforme ocorre a diminuição dos domínios não favoráveis. Percebam que aqui eu até já alinhei esse outro domínio conforme a direção aí do campo externo. O desenho não ficou aquelas coisas, mas acho que deu para entender a diferença entre os três. Vamos ler junto agora, só para complementar, porque eu estava lendo aqui, explicando, ficou uma porcaria e ainda falei uma coisa errada, por isso que o outro vídeo acabou, repito, no meio do nada, tá? Então, o diamagnetismo é uma forma muito fraca, não só fraca, de magnetismo, só existe com o campo, muda o movimento orbital e induz B no sentido contrário a H. O para é igual ao dia. Só tem duas diferenças. O sentido não é contrário e ele não é tão fraco. Ele é fraco, mas não é tão fraco. Tá vendo? Sólidos com cancelamento incompleto de dipolos, mas ainda assim... Né, então eu falei uma coisa errada lá atrás, né? Acho que eu deixei em aberto. Falei que falei que o dia tinha o cancelamento completo de dipolos, né, por causa dos movimentos lá do spin, etc. Então, cancelamento completo. Falei que esse tinha o cancelamento incompleto. Desse outro aqui, acho que do meio eu não falei nada. Se eu falei, tá errado, tá? Ele também é incompleto. Mas mesmo assim, como não tem interação entre os vizinhos, não adianta ter o cancelamento incompleto. Cada momento tá para um lado e na prática, né, os dipolos magnéticos dos elétrons não vão se cancelar, mas o de em cada átomo, mas um em relação ao outro acabam se cancelando, tá? Então, na prática, acaba tendo o cancelamento mesmo mesmo que dentro de cada átomo você não tenha. Juntando todos os átomos do material, acaba se cancelando porque cada um está para um lado, tá? Porque justamente você tem a orientação aleatória, aqui que está errado, é isso que me fez confundir, dos domínios, né? Você não tem domínios aqui, você não tem o conceito de domínio para esse tipo de material, tá? Então seria dos dipolos. Eu acabei colocando domínio,
mas eu acredito que não, isso não, vou até conferir no livro depois, dou um toque para vocês, tá? Mas eu acredito que o termo domínio não tá legal aqui, tá? Você tem a orientação aleatória desses dipolos magnéticos. O paramagnetismo somente aparece quando esses dipolos se alinham. Esse é um material não magnético, tá? Não tem comportamento magnético até ter o H, tá? Esse alinha no sentido contrário, esse alinha no sentido do campo. Mas ainda assim é muito fraco. E por que isso? Por que é aleatório? Por que mesmo não tendo o cancelamento completo não aparece? Repito, porque como os dipolos têm orientação aleatória, mesmo que dentro do mesmo átomo o momento magnético não seja cancelado um com o outro, de um átomo para o outro, na totalidade, eles acabam se cancelando, porque tem direções aleatórias, então você não vai ter um fluxo magnético resultante interno, a não ser que você tenha um campo externo, né? Aí no campo externo ele se alinha. Como não tem alteração entre vizinhos, ele ainda é fraco, tá? Então esse é muito fraco e esse é somente fraco. Esse aqui no sentido contrário muito fraco, esse no sentido favorável e fraco. Ambos só aparecem na presença de um campo externo. Agora, o ferromagnetismo tem o cancelamento incompleto de dipolos e uma estrutura eletrônica ainda mais favorável para que esse cancelamento seja incompleto, então você tem a interação entre os vizinhos, é um tipo de magnetismo forte, tanto que ele fala no livro que a magnetização é bem maior que o campo externo. Então muitas vezes você usa essa variável para medir as propriedades e nem pensa no campo externo. Ele não precisa do campo externo para ter comportamento magnético, apenas para saturar. Nós já vamos ver o que é isso, tá? Então você tem momentos magnéticos permanentes devido aos spins não cancelados, né? Eles se alinham mesmo sem H, como a gente já tinha falado, porque há interações entre vizinhos, tá? Só que você tem o conceito de domínio, que é a região de mesmo, tá para frente, que é a região de mesmo alinhamento, tá? Muitas vezes o material não vai apresentar o comportamento magnético sem o campo externo, porque ele tem um magnetismo forte aqui, aqui, aqui e aqui, mas não tem o resultante. É quando você põe o campo externo que esses domínios aí, né, favoráveis ao campo crescem e você observa. No entanto, essa magnetização se mantém. É com esse material que você faz aí os ímãs permanentes, porque já que os vizinhos influenciam, os momentos magnéticos são permanentes, não são só na presença do campo como esse. Aqueles são permanentes, mas muitas vezes você precisa alinhar eles e fazer uma saturação, ou pelo menos chegar perto da saturação para fazer um ímã permanente. Então os ímãs permanentes vão sair daqui. Aqui tem um comportamento magnético fraco, aqui fraquíssimo, contrário ao campo, favorável ao campo. Aqui eu não falaria do conceito de domínio nesses dois. Eu falaria do conceito de domínio aqui, porque você tem regiões de mesmo alinhamento, que mesmo que o material não tenha sido exposto a um campo externo, elas já têm momento magnético líquido. A questão é que elas não fazem muito efeito por ter direções diferentes. Na presença do campo, elas se alinham conforme o campo. E mesmo retirando o campo, como um vizinho influenciando o outro, essa magnetização se mantém. Então os ímãs permanentes são feitos dessa classe de material aqui, tá? Acho que ainda falei um pouco demais, fui um pouquinho prolixo, mas menos que o nosso livro, mas acho que deu para entender. Façam um resumo aí, escrevam da maneira de vocês, não precisa repetir tanto, às vezes eu repito para reforçar, tá? Então, esse foi o finalzinho do exercício 7, a letra B, tá? Então, vocês já têm aí, a gente já fez junto, deixa eu sair disso daqui, que senão eu vou ficar aqui até amanhã, a gente já fez junto dos que eu falei que iam cair, o 1, agora o 7 como um todo. Vamos para o 8 e vou gravar um outro vídeo para os de conta, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que é a saturação magnética que a gente citou ali. E só vale para os materiais ferromagnéticos que a gente está falando, tá? Até porque o livro traz o gráfico de B em função de H para um material diamagnético e paramagnético. Esses gráficos são retas, tá? Essa variação são retas, geralmente retas aí pouco inclinada, porque o B vai crescer bem pouquinho, mesmo que você aumente muito o H. Aqui eu acabei inclinando muito a reta, tá? Seria algo mais próximo disso aqui. Sei lá, esse aqui de baixo seria o dia, aqui seria o para, ou talvez um para um pouquinho mais forte seria esse de cima, enfim, né? Mas o dia o mais fraquinho, o para o intermediário. Fiz 2 Ds, né? Dia e para. Pronto. Aí eu te pergunto, o que é a saturação magnética? Desenhe uma curva de esterese durante sua explicação e explique o que são a esterese, a força coercitiva e a densidade de fluxo remanescente. Tá? Olha o que eu fiz aqui. Faço um gráfico para ilustrar a sua explicação. Eu preferi quebrar em 2 gráficos. Olha o que ocorre. Conforme você aumenta o H, o B vai aumentando. Por quê? Porque os domínios com direção favorável ao campo externo, tá vendo? B interno, H externo, eles crescem, veja, eles crescem em detrimento, aí, ó, em diminuição dos outros com
direção não favorável. No fundo, você está alinhando todo mundo. No microscópio, você veria o crescimento desses domínios. Não é que está diminuindo, ele está se alinhando, né? Ele também está tendo seus dipolos aí alinhados nessa direção, mas ainda existe alguns que não ficam. Por quê? O vizinho influencia no outro, então os mais perto vão se alinhar primeiro com o campo, os mais perto da parede do domínio aqui, os mais longe vão se alinhar depois. Então você vê, você tem essa sensação do domínio crescendo, e é esse o termo técnico que é utilizado mesmo, tá? Aí olha o que está acontecendo aqui. Então eu subo, os domínios se alinham conforme o campo externo. Quanto mais eu subo H, mais o B sobe. Tem um momento que satura, que não adiantaria mais eu subir H, que não aconteceria nada, tá? Porém, quando você retira H, veja que o caminho de volta é outro. Ele não volta aqui para o zero. Veja que ele diminui por outro caminho e fica aí um fluxo magnético, ou seja, um campo interno remanescente. Você magnetizou o seu material. A histerese, então aqui na saturação você tem um alinhamento de todos os domínios, e a histerese, já respondendo, é a diferença de caminhos entre a ida e a volta, tá? É isso que a gente chama de histerese magnética, que ocorre para os materiais ferromagnéticos. Ele sobe e satura por um caminho, desce por outro, e veja que você tem essa diferença de caminhos. A diferença de caminhos é a histerese, e veja que tem um fluxo remanescente, por isso que dá para produzir ímã permanente, tá? Como é que seria a curva completa? Olha só. Veja o que é que vai acontecer aqui. Então, eu não vou desenhar nesse outro a subida, apenas a descida. Imagina que aqui é a sua saturação. Saturei, tá bom. Agora eu quero zerar H. Quero fazer, no caso, um ímã permanente. Preciso zerar H. Zerei. Perceba que o campo interno não sobe quando eu zero H. Porque onde é que eu zero do H? Primeira coisa, qual que é o meu caminho? Tá em dúvida, pensa no caminho. Eu cheguei aqui, saturou. Esse caminho é só o da volta, tá? Ele subiu aqui pelo meio, né? Vou até fazer aqui, vai. Ele subiu aqui pelo meio e agora ele vai descer. Desceu. Perceba o seguinte, conforme eu estou descendo aqui, B ou H, um dos dois é zero? É, ó. Se eu estou cortando o eixo Y, é porque o meu X é zero. B tem um valor. Agora, se eu puxar para o eixo X, vai bater bem no zero do H. Então, aqui eu zerei o H. A gente chama isso de densidade de fluxo remanescente, porque é o que sobra quando o H está zerado. Mas e se eu precisar zerar o campo interno dele? Bom, então eu preciso aplicar um H na direção contrária. Veja que aqui assim, ó, H era positivo e aqui assim H é negativo. Então eu desço até zerar o B. O H que zera o B, né? Então aí já falamos o que é a densidade de fluxo remanescente. Cadê? É o BR, é o campo que sobra mesmo quando eu zero o H. Veja pelo gráfico, daqui a pouco eu vou marcar eles aqui. O que é a força coercitiva? É esse H na direção contrária necessário para zerar o B. Daqui a pouco tudo vai aparecer aqui, tá? E falta o quê? Só isso, né? Histerese, força coercitiva, densidade de fluxo remanescente. E a saturação a gente já tinha falado. Se eu mantiver o H na outra direção, o caminho todo começa novamente. Tudo bem que aqui, se eu começasse, né, dele sem magnetização nenhuma, eu começaria aqui de dentro igual aqui de cima. Mas partindo aí da situação que eu já subi o B, zerei o H primeiro, não zerou o B, aí eu tive que pôr um H contrário para zerar o B, aí eu continuo esse H contrário, você vai saturar no outro sentido. Aqui você tem outra saturação. E o caminho de volta é similar. Perceba que aí ele, mesmo não sendo do meio aqui, que eu começaria com ele no zero, não tem problema nenhum, o caminho de volta ainda é outro, porque ainda existe a histerese magnética. E aí ele vai retornar aqui, o que é que você tem? Um B que não zera, apesar do HT ser zerado. Densidade de fluxo remanescente. Aí eu preciso zerar o B. Desce, vai zerar aqui o B com esse H, agora positivo, porque eu estou partindo do lado negativo, né? H necessário para zerar o B, força coercitiva, tá? Então você tem aí dois ciclos de histerese. Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aí, tá? Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aí, só para a gente verificar melhor, né? Então olha aí, então você tem a saturação, né, de um lado, que está aqui, o BR de um lado e o HC de um lado. O sentido aqui tá desse jeito, né? E a saturação no sentido oposto. Na volta você vai ter o BR para o outro lado, o HC do outro lado, né? E você teria aqui a saturação para o outro lado. Eles vão aparecer aí, tá vendo? Então a saturação lá no sentido original, com H positivo, vamos dizer assim, que a gente vai padronizar aí como positivo. O BR que sobra quando eu zero H, né? Observem bem isso, você tem dificuldade de ler gráfico, é hora de perder agora. H é zero aqui nesse ponto em que o gráfico corta o eixo Y, né? O eixo de B.
tá? Aí eu preciso do H no sentido contrário, por isso menos HC para zerar o B. Perceba que aqui corta o eixo X, então o Y zerou, corta o eixo de H, então o B zerou. E aí eu posso continuar colocando H saturar no sentido contrário, por isso menos S. Aqui, ó, esse está nesse sentido. Então, se eu alterar o sentido de novo até que zere, porque agora o H está do lado, entre aspas, que a gente padronizou como negativo, se eu zerar o H, ainda sobra um BR, que a gente vai chamar de BR aí negativo, porque agora ele está orientado com o H, que é negativo também. Aí eu tenho que pôr um H positivo para ele voltar para eu zerar o H. E a gente vai fazendo esse ciclo de esterese. Com esse próprio ciclo, a gente já explica a diferença entre materiais magnéticos moles e duros. No livro, ele pega um retângulo aqui e fala de um produto entre B e H. Por aquele mesmo motivo do pouco tempo que a gente tem, eu não vou entrar nessa questão, onde que está esse retângulo aqui entre B, vai fazer uma área entre B e H para falar que é mole ou duro. A gente vai ver pelo aspectão da curva, tá? Perceba o seguinte, olha a curva de esterese de um material duro, tem uma área grande, ele é largo, né? Você sobe até ali, satura bastante, e depois que você desce, sobra um B grandão. E mais importante para falar se é mole ou duro, é a dificuldade de desmagnetizar. Então, olha só, aqui você precisa de um menos HC relativamente grande para desmagnetizar esse material duro, tá? Para desmagnetizar o material mole, um HC pequenininho dá conta. O B que sobra também é importante. Então, você vai olhar a combinação dessas duas coisas, tá? Na verdade, eu diria que esse aqui é um material, até eu preparei essa aula para a curva ficar bem simétrica, ele é um material aí que não é muito mole não, tá? Ele é intermediário. O mole seria uma coisa mais... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O mole seria uma coisa bem mais fininha, que você tem um HC e um B bem pequenos, tá? Esse aqui seria um material magnético bem mole, ó, bem dizer. Não ficou nada simétrica essa curva, né? Ainda não tá muito mole, porque ele tem um BR muito grande aí, né? Mas, ó, seria algo mais desse tipo aqui. Aqui tá um material magnético bem mole, ele é bem fininho. E de preferência que fosse mais baixo ainda, tá vendo? Aqui não dá nem pra você diferenciar direito. Então, uma curva mais fina que essa, tá? De modo que o HC aqui, vamos chamar de HC 1 aqui do duro, né? HCD do duro e aqui o HCM do mole, né? O HC fosse menor ainda e o BR aqui do mole fosse menor ainda. Então, uma curva mais fininha aí para diferenciar um mole de um duro, tá? Acho que aí tá legal do jeito que tá, né? Acho que a gente pode fazer, na verdade, é tentar deixar ele mais fino aqui no desenho mesmo, né? Tentar deixar ele mais fino ainda e mais curtinho aqui no desenho mesmo, né? Então, veja, aqui ele ficou, já era um material magnético mole, vamos dizer assim. Aqui eu estou fazendo ele ficar mais mole ainda. Cadê a curva para eu deixar ela simétrica, né? De preferência tem que ser simétrica a curva de esterese. Aí, melhorou. Agora ainda tá um BR muito grande, tá vendo? Mas o HC não está simétrico. E o HC ficou bem pequeno, né? Então acho que aí você tem uma questão aí de classificar ele como material mole pelo HC. É sempre uma relação entre o BR e o HC, tá? Como eu falei, o livro faz um retângulo, fala da área, mas para nós vai ser o tamanho da curva. Pensa intuitivamente aí na área da curva que já tá ok, tá?